Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler aqui no versículo 36. Que diz assim: Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha própria vida. Respondeu Jesus: Darás a vida por mim? Jesus já disse: É verdade, Pedro, você dará a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Aqui está no capítulo 14, versículo 1. Continuando a leitura. João 14, 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Muitos lugares de aconchego. Muitos lugares para você ser recepcionado. Para muitas pessoas serem recepcionadas na casa de meu pai. E se assim não for, eu vou teria dito, pois vou lhes preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos o caminho para onde vais. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós tivesseis conhecido, olha que ele está falando para os discípulos. Se vós tivesseis conhecido, se vocês me tivessem conhecido a mim, vocês também conheceriam meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Por quê? Porque Jesus é a expressão exata dele, a expressão exata da sua pessoa, como dizem Hebreus. Ele é a expressão do Pai. Quem vê a Jesus vê o Pai. Eu costumo dizer aqui que Jesus é o avesso de Deus, né? Jesus é a forma interior de Deus. Ele veio para expressar o que Deus é no interior. Então eu costumo dizer que ele é o avesso de Deus. Quem quer conhecer a Deus, o que tem que fazer? Olhar para Jesus. Jesus mostra o caráter de Deus, o interior de Deus. Então quem vê a Jesus, vê a Deus. Quando nós saímos desse plano material e entrarmos no plano espiritual, no reino eterno, né? Fora dessa existência, lá em Apocalipse fala que a própria luz de Deus iluminará a cidade. E o interessante é que não é uma cidade que nós iremos, é uma cidade que descerá. Na verdade, a Nova Jerusalém está sendo edificada agora. A Nova Jerusalém, nós aprendemos que nós subimos, né? Nós não vamos subir. Ela desce do céu, diz Apocalipse. Ela desce do céu, né? E nós estamos construindo essa cidade com as muitas moradas que estão preparadas. Eu sou uma morada, você é uma morada, que estão sendo edificadas e construídas e sendo feitas habitação de Deus. Onde é que Deus habita? Em você. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em pedra, tijolo, madeira. Deus habita em moradas que estão sendo construídas e sendo edificadas. Eu sou uma morada sendo edificada. Você é uma morada de Deus sendo edificada. Paulo tem um texto de Efésios que ele fala assim: nós estamos sendo edificados morada de Deus
no Espírito. Por isso que Jesus começa aqui nesse contexto, dizendo para Pedro, que Pedro estava todo afoito e desesperado ali, e querendo defender a causa de Deus. Quem pode defender a causa de Deus? A causa de Deus já é uma causa ganha. Jesus já morreu na cruz. É verdade ou não? Ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele disse: está consumado, está feito, está pronto, está estabelecido, já é. É de fato, eu tenho que entrar nesse lugar. Eu preciso entrar nesse lugar. Então ninguém que se diz: eu estou lutando pelo reino de Deus. Você não tem que lutar pelo reino de Deus. Você tem que construir o reino de Deus dentro do seu espírito. Dentro da parte em você que se relaciona com Deus. É aí que o reino de Deus está sendo construído. Os tesouros de Deus estão sendo acumulados à medida que você vai se edificando a sua fé, trazendo os tesouros do reino de Deus. Quais são os tesouros do reino de Deus? O amor, a alegria, a paz, mansidão, domínio próprio, temperança, que são frutos do próprio Espírito. Então esses tesouros vão sendo acumulados, e à medida que você vai caminhando nessa existência, nesta jornada, você está construindo, edificando. E essa cidade, essa morada, você constrói com o material que você manda daqui para lá. E acumulando. Jesus não disse no Sermão do Monte: o homem bom, do bom tesouro do coração tira coisas boas. Então veja os tesouros que você está acumulando. Ou você está acumulando no bom tesouro ou no mau tesouro. Você está edificando uma casa nesse mundo? Jesus disse assim: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, eu vou dizer a quem é semelhante. É semelhante a um homem, aí fala de homem e mulher, um homem prudente que construiu a sua casa num firme fundamento, na rocha, na pedra. Ele começou a edificar. É essa morada que está sendo edificada, está sendo construída sobre essa rocha que é Cristo. É aí que você edifica e constrói. Porque no momento que vier a adversidade, o temporal, vier as tormentas, as dificuldades, as circunstâncias da vida, a sua casa não será abalada. Porque você não está edificado num lugar incerto. Quando você entrega a sua confiança na mão de uma pessoa, você está edificando não no lugar certo, no lugar correto, no lugar de fundamento. Você está edificando numa coisa incerta. Seja ele o gerente do banco, seja ele o médico, seja ele um conselheiro. Não digo que pessoas boas não darão conselhos bons para vocês, darão. Mas Deus te deu arbítrio, poder de decisão, poder de mudar o curso da sua vida. Você tem esse poder. Deus não age sobre a sua liberdade de escolha. Você pode decidir edificar sobre a rocha. Edificar sobre aquilo que o Evangelho apresenta para você. E o Evangelho é poder. Mas não é aquele poder de nos deixar fora de órbita, né? Nos deixar arrepiados. Não digo que isso não possa acontecer, mas o poder de Deus é o poder de transformação que o Evangelho tem. É o poder de quando Jesus chega para uma mulher e diz assim: filha, os teus pecados estão perdoados. Onde é que estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aqueles que podiam te condenar pela lei dos homens e pela lei que está escrita, não te condenaram? Eu também, que não tenho pecado, não preciso te condenar, não vou te condenar. Eu também não te condeno, vai, não peques mais. Edificar sobre um fundamento, construir uma morada sobre um fundamento, é você construir firmado no Evangelho, firmado no poder que o Evangelho tem de mudar uma pessoa. E isso não vem numa religião, não vem sentado em bancos de igreja. Isso vem
à medida que você decide ser alguém de Deus nessa terra, alguém de Cristo nessa terra, a expressão exata de Cristo. Você foi chamado para ser como Cristo nessa terra, a imagem dele. Então, portanto, a expressão exata dele. Então, nesse contexto aqui que Jesus está falando, Pedro não tinha nem noção do que estava falando. Porque Jesus estava aqui, se você ler todo esse capítulo 13 e o 12, você veja que Jesus estava chegando ao fim do seu ministério, era a última ceia, ele já ia morrer daqui a pouquinho, no outro dia já ia morrer, ia ser preso naquela noite, de tarde ele ia ser crucificado e ser morto às 3 horas da tarde do outro dia, pela manhã. E Jesus está dizendo, agora, para onde eu vou você não pode ir. E Pedro, né, defensor de Deus, né, lá atrás ele teve uma revelação de Deus, quando Jesus perguntou para ele, disse assim, o que dizem os homens a respeito de mim? Uns dizem que tu és João Batista, dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou algum dos profetas. E tu? E vocês? E vocês o que dizem a respeito de mim? Aí Pedro se levantou e disse, tu és o Cristo. E Jesus disse para ele, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi o Espírito de Deus. Vocês têm uma revelação de Deus. Sempre no caminho do Evangelho você começa com uma revelação de Deus. Pedro compreendeu, porque Jesus era um igual a eles. Era inconcebível para os judeus alguém igual dizer que era Deus. Assim como é inconcebível eu chegar e dizer para vocês que eu sou o Messias. Agora ele chega a dizer assim, o que dizem os homens? Tu és isso, tu és aquilo. E aí de repente um olhou para ele e disse, não, mas esse cara é de Deus. Ele é o Cristo, tu és o Cristo. E Jesus disse, não foi carne, mas o Espírito te revelou a Pedro. Então Pedro teve uma revelação. Mas o interessante, se você ir lá para o livro de Mateus e ver o que aconteceu depois que Pedro teve uma revelação. Jesus disse para ele, também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não estava dizendo de Pedro, ele estava dizendo a respeito da revelação que ele teve. Quando você tem uma revelação, Deus edifica sobre essa revelação. Deus edifica sobre essa pedra. Só que quando você recebe a revelação, você não pode achar que você é o dono de tudo. Foi o que aconteceu com Pedro. Nesse texto que eu li, disse, não, né, eu vou te seguir para onde tu for, por ti eu darei a minha vida. Gente, isso é o contrário do Evangelho. Quantas vezes nós dizemos, eu darei a minha vida pelo Evangelho, você não dará coisa nenhuma. Porque só um deu a vida. Só um deu a vida e foi na cruz. Você não precisa dar a vida pelo Evangelho. Você não precisa dar a vida por Jesus. Pedro queria fazer o inverso. Vocês pararam para pensar nesse texto? Por isso que ele foi repreendido. Você não tem noção do que você está falando. Hoje mesmo, você vai me negar 3 vezes. É porque era inconcebível para os discípulos que viveram aquele contexto de revelação, de milagre, de poder de Deus, de Jesus, aquela crescente no Evangelho, naquele caminho que eles trilharam durante aqueles anos. Era interessante. Pedro mesmo, depois que teve a revelação de que ele era o Cristo, realmente é. Porque o que nos salva é o Cristo. Mas o que estava diante deles era o Filho do homem. Filho de uma mulher, nascido de mulher. Esvaziado de sua deidade. Feito em imagem de homens e semelhança de homens. Aquele mesmo Jesus estava dizendo, Pedro, tu és. Sobre essa pedra, Pedro, que você está dizendo sobre essa revelação.
eu vou edificar a minha igreja. Mais adiante, aí eles começam a entender um contexto de que o evangelho também é uma morte. E Jesus começou a contar para eles e a dizer para eles: ó, eu vou para Jerusalém, os anciãos vão me fazer sofrer, eu sofrerei muitas coisas, eu serei crucificado, eu vou morrer. Aí Pedro, novamente, queria defender tudo. Não, de modo algum. Pensa na percepção. Você pode ter uma revelação de Deus, mas você pode ter um desvio por loucura. Você acaba surtando, na verdade esse é o termo. Pedro surtou, né? Surtou aqui, surtou várias vezes. Teve várias revelações, mas surtou. Assim acontece conosco. Nós temos as revelações de Deus, mas muitas vezes surtamos. Ora, eu vou defender o Evangelho. Gente, o Evangelho é indefensável por nós. Eu vou defender a tese de Deus. Deus precisa. Deus é eterno. Deus é sempre eterno. Não tem princípio de dias nem fim de existência. Ele é. Deus não existe, gente. Ele é. É diferente. Deus não existe, Ele é. Aí eu vou defender Deus. Deus não precisa de ninguém para defender Ele. Quem sou eu para defender Deus? Eu tenho que experimentar Deus, experimentar o Evangelho, experimentar esse poder de transformação. Então Pedro, voltando aqui, Pedro surtou no meio do caminho, tentando impedir que Jesus fosse para a cruz. Porque era muito bom estar com Jesus no lado. Por que eu estou falando tudo isso? Porque o contexto é de que o Deus que estava oculto na eternidade se apresentou para eles. O Verbo se fez carne, habitou com eles, cheio de graça e verdade, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Estava tudo ali presente. A glória dele estava presente. Só que agora eles tiveram medo, porque Jesus ia morrer. Aí que ele vem: Pedro, para onde eu vou você não pode ir, mas daqui a pouquinho você me seguirá. E ele diz assim: não fique perturbado seu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito: vou preparar um lugar para você. E quando eu preparar esse lugar, eu voltarei e te receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Onde Deus habita hoje, é nessa morada que Ele está dizendo, que somos nós. Agora Ele não está presente fisicamente, mas Ele está em mim, em espírito. E eu preciso viver aquilo que Ele me ensinou nesses 3 anos e meio, em tudo que ficou registrado e nas experiências que nós teremos no nosso dia a dia, com esse Evangelho que vai agregando dentro de nós e vai nos envolvendo e vai nos tomando e vai transformando a nossa vida, transformando a nossa história, transformando a nossa maneira de pensar. Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A sua mente precisa ser transformada e tomada pelo Evangelho. Em tudo que você faz. E isso não é uma vida religiosa. O Evangelho é uma vida de consciência. Não é uma vida de regras. Não tem regra, tem consciência. Porque hoje a lei não está escrita em tábuas de pedra, a lei não está escrita em folhas de Bíblia. A lei está escrita no meu coração, no meu espírito, na minha mente, mudando as minhas atitudes. Não adianta eu saber de cor tudo que sei, se isso não é espírito e vida. Jesus disse: as palavras que eu vos falo são espírito e vida. O que eu vos digo é espírito e vida, é uma palavra de transformação. Aquilo que toma você
é o que vai sair de você. Você é o que você foi tomado. Eu tenho que ser transformado pela palavra que me habita. Uma palavra me habitando, eu tenho que ser transformado por essa palavra. O Evangelho é essa transformação. O Evangelho é esse poder. Hoje Deus não está presente fisicamente, como estava ali, mas hoje Ele está sendo construído dentro de nós, sendo a habitação de Deus no Espírito. Efésios 2,17 diz assim: e vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito só. Assim já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Pedro teve a revelação de quem é o fundamento. Jesus disse que aquele que edifica sobre o fundamento é o homem sensato, sábio. Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Então já está para fora que Pedro é a pedra. Pedro não é pedra coisa nenhuma, né? Mas aquilo que ele entendeu é pedra de construção, é rocha de fundamento. Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Eu estou sendo edificado, sendo construído uma morada, ajustado para santuário dedicado ao Senhor, no qual todos nós juntamente estamos sendo edificados, habitação de Deus no nosso interior, no nosso espírito, construindo isso cada dia que recebemos o Evangelho e o desenvolvemos na nossa consciência, não em regras, não em mandamentos, em ordenanças de que eu digo para vocês e vocês cumprem porque eu estou mandando, porque eu estou pedindo, não, mas porque se tornou vida em vocês, se tornou consciência dentro de você. Você não faz porque você já teve consciência de que você já é renovado no Espírito, você já se revestiu do novo homem, criado segundo Deus, que é um homem com justiça e retidão procedente da verdade. No sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:22. Vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. É daí que vem a nossa esperança. É de que estamos sendo construídos morada de Deus, habitação de Deus. E cada dia que nós desenvolvemos essa consciência no Evangelho, a morada de Deus vai ficando cada vez mais parecida com aquela da eternidade, porque nós estamos agregando, juntando material nessa morada. 1 Pedro 2:1 diz assim: despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo, hipocrisia, e invejas e toda maledicência, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele você tenha o crescimento para a salvação, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos a Ele a pedra que vive. Aleluia! Chegando-vos a Ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Aleluia! Também vós, todos nós, como pedras que vivem. Amém? Quem vive aqui, diga amém. Aleluia!
também vós, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. A única obra e sacrifício que você tem que fazer é crer. Obra de fé é crer. Quando você crê no Evangelho e desenvolve o Evangelho, você está oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. Que nós sejamos invadidos, pelo Evangelho, pela graça, pela misericórdia, pelo amor, pelo perdão, pela paz, pela alegria, por tudo que o Evangelho traz. É isso que o Evangelho traz, nada mais. Paz, alegria, amor, mansidão, domínio próprio, temperança. Paulo diz que essas coisas em vós aumentando, vos tornareis sábios para a vida eterna. Estareis agregando tesouros e valores incorruptíveis. O tesouro incorruptível, que traça, não corrói, nem ladrão rouba. Guarde bem o seu tesouro. Paulo disse, guarde o bom depósito para a vida eterna. E principalmente, queridos, que nós possamos viver a vida eterna já, porque nós já somos eternos. Amém. Você já é eterno. Mas viva a eternidade. Você está sentado num lugar de autoridade. Você está sentado nos lugares celestiais em Cristo. Você está nessa posição de autoridade e governo sobre tudo. Amém? Glória a Deus. É isso aí.